falar agora a respeito do que vem ocorrendo no estado do Paraná. Isso porque o estado do Paraná sofre com a falta de chuvas e dados da Secretaria de Agricultura Estadual mostram uma estimativa reduzida para a produção de soja em 37,8% e para o milho de primeira safra em 42%. Para falar a respeito deste assunto, eu converso com o secretário estadual de Agricultura, o Norberto Otigara, que conversa comigo ao vivo aqui no Agricultura BR, no canal do Boi. Norberto, é uma situação de preocupação, o produtor rural já vem sentindo isso no estado do Paraná, as chuvas não vieram e aí essa redução, né, essa frustração em relação ao que se poderia ter de resultado desta safra. Qual que é a avaliação do governo, da Secretaria de Estado? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde quem nos assiste. É um quadro triste. Era para termos uma safra absolutamente cheia, uma área de soja a maior da história, mais de 28% do território físico do estado do Paraná cultivado com soja, até que começou bem ali em setembro, mas de lá para cá muita irregularidade, né? Especialmente no último mês de dezembro, quando a safra degringolou. Era uma safra para 21 milhões de toneladas e hoje, em evolução para pior, nós estamos avaliando no máximo aí 13 milhões de toneladas de soja. Municípios como a Costa Oeste, Marechal Rondon, próximo ao Lago Itaipu, com perdas aí de 80, 85, 90, 92% na perspectiva de produção. Afeta mais radicalmente todo o nosso oeste, só para localizar, a região de Toledo, lá no oeste, a região de Cascavel, o nosso sudoeste paranaense, que tem ali Pato Branco, Francisco Beltrão, dois vizinhos, como o polo dinâmico, né, como cidades polo, mas também a região importante de Campo Mourão, rumando para todo o noroeste do Paraná, Umuarama, Paranavaí, terra de arenito, mas chegando próximo a Maringá com perdas, inclusive aqui nos Campos Gerais, o que é inacreditável, né? Perdas em alguns municípios, né, em função desse quadro que tem 2 anos de profunda crise hídrica, que agora, lamentavelmente, nos subtraiu esse potencial de produção de soja. E de milho também. Milho é um quadro até pior em muitos municípios, né? A safra, nós estávamos felizes que depois de 43 anos houve crescimento de semeadura de milho na primavera. Uma boa questão, um bom indicador para o nosso modelo agrícola, mas, lamentavelmente, a safra que podia chegar a 4,2 milhões de toneladas, agora está reduzida a 2,4, uma perda importante. Mas, veja bem, essa perda está em evolução e o quadro é para pior. Por isso, nós decretamos na última quinta-feira à noite, né, uma situação de emergência aqui no Paraná, reconhecendo esse quadro triste. Porque também há perdas em feijão, há perdas em tabaco, em silagem de milho, a alimentação do gado de leite, especialmente o Paraná é um grande produtor, o segundo do Brasil, e nós tivemos uma redução substancial na produção de silagem de baixa qualidade, e também na redução da produção de leite, já sentida, né, na entrega aos laticínios, pelo menos aí, menos 200 milhões de litros nesse período. Enfim, um quadro que nós não gostaríamos, porque era a perspectiva do nosso agricultor tentar refazer o grande prejuízo que ele teve com as 3 geadas severas de 2021 e o ano absolutamente seco lá que subtraiu 9 milhões de toneladas de milho safrinha. Torcendo para que nos próximos 15, 20 dias haja umidade e aqueles que forem colhendo as suas produtividades bastante baixas consigam instalar uma grande safrinha de milho, né? Mas embora o quadro não seja muito otimista, nós temos previsão de aumento de área aqui no Paraná, poderíamos, quem sabe, chegar até a 15 milhões de toneladas de milho safrinha, um pouco mais, mas tememos que essa persistência de laninha até março, pelo menos, possa prejudicar a melhor instalação e a condução dessa safrinha de milho, tão fundamental para abastecer as cadeias proteicas do Paraná, para abastecer mercado exterior, a indústria de alimentos, enfim, a indústria de etanol,
tudo que a gente faz com milho, esse importante insumo para a nossa vida econômica. Ortigara, o produtor do Paraná teve todo esse impacto da questão climática sobre as suas áreas de produção no último ano, em 2021. Foi sentido por conta da falta de chuvas, teve geada, teve um monte de cenários que acabou acarretando numa disposição menor, né, de qualidade ali para cultivo, para manter as suas lavouras, e mesmo as cadeias produtivas, como você citou muito bem, cadeia produtiva do leite, outras cadeias que dependem da produção de grãos, acabaram ressentindo muito, principalmente as cadeias integradas. Em relação a esse fator, e até porque se sabia que teríamos o efeito do Laninha sobre essa área do país, no estado do Paraná, isso poderia trazer ali um ambiente de menor quantidade de chuvas, ou mal distribuída, melhor dizendo, né, que são os especialistas dizem que a distribuição que é errada. Como é que esse produtor se preparou em relação a seguro, em relação a esses elementos que acabam trazendo algum tipo de garantia para evitar um prejuízo maior? Muito provavelmente mal, porque acredita sempre o agricultor que na safra de primavera possa ocorrer uma certa regularidade. E ele aposta muito mais em seguro a partir da semeadura do milho safrinha, a partir de 15 de janeiro, assim que começar a colher a soja. Embora tenhamos, sim, o Paraná tem uma tradição, talvez os estados que sejam mais agressivos na feitura de seguro. O próprio estado do Paraná tem uma política que garante parte da subvenção do prêmio. O fato, assim, está muito ruim na roça, sim, perdas na safra verão, outono, inverno de 2021, perdas agora na safra primavera-verão 21-22, mas é muito provável que a gente, mesmo com esses preços malucos de insumos, né, nós tenhamos expandido a nossa presença no comércio exterior ano passado em cerca de 11% em dólar. Por quê? Porque houve uma recuperação de preços, especialmente de alguns cortes nobres de frango, que estava muito baixo. O açúcar continuou crescendo, celulose aumentou em volume, madeira também, e aumentou em preço, que estava muito ruim ano passado. Carne suína, expansão da produção com valorização. Enfim, tem uma notícia boa acontecendo. O Paraná, líder na produção de proteínas, ele acabou provavelmente fechando o ano de 21 com uma expansão acima de 10% em dólar. Claro, fruto muito daquilo que você acabou de explanar aí, né? A nossa moeda talvez tenha a segunda, a terceira que mais derreteu no mundo nesse período, né? E houve a valorização, e está havendo ainda a valorização de algumas commodities no mercado internacional. Boa notícia desse lado para quem consegue travar preço como a agroindústria. Ruim para o produtor de grãos, né? Ruim para o cenário de abastecimento. E olha, aquela safra que era estimada lá de milho de 29 milhões de toneladas na primavera não existe mais. Aquela safra de soja, a não ser que haja uma grande compensação nas áreas não afetadas, aqui no Paraná mesmo, de 142 milhões de toneladas, um pouco mais, não mais existe. Nós trabalhamos hoje com a hipótese de uma safra até menor que as 137 milhões de toneladas do ano passado, porque não é só o Paraná. Conversava hoje com o governo de Mato Grosso do Sul, que tem uma parte do estado afetado, o Rio Grande do Sul também, hoje pela manhã, Santa Catarina, um quadro muito difícil aqui no sul do Brasil. Teremos agora, às 14h30, uma reunião de avaliação, junto com o Conab, com o Embrapa, com o Ministério da Agricultura, né, para ver o tamanho desse estrago provocado por esse comportamento tão ruim, tão adverso no clima aqui nas lavouras do estado do Paraná. Certo, Norberto Ortigara, eu quero colocar aqui o Agricultura BR, o canal do Boi à disposição, para conversar sobre a situação hoje que vai sendo enfrentada pela produção no estado do Paraná. E aproveito para agradecer a sua participação e desejar um ótimo 2022. Obrigado, parabéns pelo seu trabalho e nós ficamos sempre à disposição. Transparência é um elemento fundamental para o preço encontrar a sua melhor posição. Por isso nós fazemos questão, mesmo durante as festas, de termos divulgado, né, esse quadro difícil que é real e que está, repito, em evolução, trazendo aí um prejuízo bilionário à economia rural do estado do Paraná, coisa que ultrapassa aí 16, 17 bilhões de reais só em prejuízos já identificados. É muito ruim, mas assim, a vida se renova, nós sabemos disso,
logo, logo, quem sabe teremos uma safra de verão, outono melhor e quem sabe outono e inverno ocupando um pouco mais a área com milho safrinho, com aveia, com cevada e especialmente com trigo, já que a gente continua gastando desnecessariamente dólar para importar trigo, ok? Um abraço, obrigado pela oportunidade. Um grande abraço, Norberto.